Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala VC. A gente está indo para a 10ª edição desse programa. A gente começou lá atrás, em 2025, entrevistando Venture Capitals, né, fundos de investimento aqui no Brasil, que investem em startups brasileiras. E é um prazer estar aqui hoje com o Marcelo, querido, que trabalha no DGF hoje e também investe em startups de tamanho até um pouco maiores que a da BVC. Acho que isso que vai ser interessante também para vocês acompanharem esse fundo maior, como que eles puxam as startups para dentro da tese de investimento, quais são as oportunidades dentro da DGF também. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez por ter topado essa conversa. Obrigado, Heloísa. Obrigado pelo convite. Enfim, acho que vai ser legal e poder contar um pouquinho para os founders que, enfim, não têm noção um pouco do que a gente vê aqui mais no late stage, assim. Não late stage, né? Mas nesse série A, assim, o que que a gente busca como fundo, o que a gente gosta de ver, o que a gente não gosta de ver. Acho que vai ser bem legal. Exatamente, muito importante, inclusive. A gente cuida do early stage do lado de cá e a gente espera que a gente passe o bastão para vocês em algum momento. Então, vai ser bem legal. A nossa audiência sempre são founders, outros VCs também, founders de primeira viagem, o que eu acho mais importante ainda, eles conhecerem um pouquinho a trajetória de captação de investimento no Brasil, que é diferente de alguns outros países, né? Mas vamos lá, Uhum. Marcelo, começa contando para nós um pouquinho sua trajetória sobre você, quem é o Marcelo, como você caiu na DGF. Boa. Enfim, acho que minha história com venture começa um pouquinho na faculdade. Eu tinha, enfim, fiz escola politécnica, fiz engenharia de produção. E durante essa trajetória, acho que, putz, das diversas matérias que eu não gostava de engenharia, uma das poucas que eu tinha gostado tinha sido de empreendedorismo. Então, enfim, acho que a gente entrou, eu e alguns amigos, numa optativa dessas, a gente acabou engajando bastante, teve até um projeto que acabou indo para frente, que foi bem legal na época. E ali tinha sido meu primeiro contato com o mercado, achei bem interessante. Acho que diferente até do que os meus outros colegas da faculdade estavam, enfim, indo para consultoria ou mercado financeiro mais ligado com M&A, pelo lado de boutique, IB, enfim, acho que a ideia de construção de longo prazo de fundo acalma meu coração, assim, e eu acho que dá para corrigir as coisas quando ainda tem tempo, enfim, acho que essa ideia de seguir a jornada dos empreendedores foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Então eu queria ir para fundo com certeza de líquido. Acho que nessa trajetória assim eu enfim acabei conhecendo uma série de fundos e o DGF foi um dos fundos que me chamou muita atenção porque na época eu era bem jovem e sempre Uhum. fui muito consumidor da Ingresse. E eu sabia que, enfim, era um dos primeiros investidores ali da Ingresse quando eu consumia a É mesmo. plataforma ainda, então desde 2019. Então, acho que isso foi interessante. Acho que, é claro, acho que a Traction chamava muito mais a atenção do que ingresso, mas essa identificação que eu tinha ali com uma empresa que, putz, eu tinha contato de fato, acho que foi o que me chamou muita atenção e me fez prestar o processo seletivo. Enfim, acabei passando. Eu estou há 2 anos na gestora já, então todo o período de desinvestimento do fundo 7, né? Tinha o finzinho ali de investimento e agora o desinvestimento e agora todo o período de investimento do fundo 8 também. Então, acho que é um pouquinho disso aí de trajetória. Que legal. A parte mais interessante, inclusive, é a parte dos exits, né? Quando a gente começa a desinvestir dos projetos que a gente começou lá atrás. Você entrou numa Uhum. etapa bem interessante do fundo, né? Que bacana. Então, conta um pouquinho para a gente, Marcelo, sobre a DDF, qual que é a tese de vocês, para qual tipos de startups vocês estão olhando hoje, tanto em Uhum. tamanho quanto etapa, e se puder contar um pouquinho da história da DDF também, vai ser bem legal. Uhum. Boa. Acho que, putz, a gente sempre acaba contando o que a gente faz hoje muito em cima da história do fundo. A gente começou, enfim, acho que no momento onde a indústria de líquidos estava engatinhando, o Sidney, que é um dos sócios fundadores, inclusive foi presidente da BVCap, um dos fundadores, então foi um movimento que a gente estava junto mesmo, assim, na criação dessa indústria aqui no Brasil. A gente acabou, enfim, por mandato e por uma série de circunstâncias na época, tendo um fundo mais agnóstico no início, então a gente testou bastante tese. A gente fez, talvez a mais emblemática de distante tenha sido Budmeier, porque é indústria têxtil, enfim, não tem nada a ver com o que a gente faz hoje.
Mas os dois cases que com certeza acho que drivaram ali o que poderia ser a tese do fundo para frente foi os cases de Logocenter e MasterSaf. O da Logocenter fundiu com o Microsig, a DataSul virou a TOTS, um case batido no mercado aqui brasileiro. E o outro da MasterSaf é menos conhecido, mas a gente fala que foi um day trade nosso, foi um deal que a gente ficou pouco tempo, acabou fazendo bastante dinheiro, e foi vendido para a Thomson Reuters, que hoje é o OneSource, que é o principal produto da Thomson aqui no Brasil. Então, basicamente, esses dois cases drivaram os primeiros retornos do fundo. E aí, à medida que a gente iniciou tese, acho que criou processo, enfim, criou governança nesses processos de análise, conseguiu até criar um framework ali de análise que fosse minimamente replicável e escalável, e isso permitiu que a gente tivesse um fundo de venture com um processo mais private equity assim, na análise. Isso foi bem legal, assim, acho que permite que a gente seja bem diligente. Desses 5 fundos que eu comentei, 4, enfim, acho que tem um desempenho pelo menos top quartil aqui no Brasil, que é bem bacana, e enfim, acho que vai poder ser visto no estudo também. E acho que, enfim, putz, à medida que a gente foi cultivando também a base de investidores, a capacidade de captar e devolver esse dinheiro, essa reciclagem de capital é o que sustenta nossas captações hoje. Então, a gente está no nosso fundo 8. Esse fundo 8 é um fundo de 50 de dólar. A gente tem mais de 40 de dólares já captados. E, enfim, esse fundo está hoje com 8 investimentos já feitos, com espaço para mais 2 investimentos ainda, enfim, que a gente tá prospectando. A gente está Uau! numa leitura assim de tentar entender qual que é o perfil de investimento que a gente quer fazer agora, mas putz, estamos agora reacelerando o pipe para entender de fato qual que vai ser essas oportunidades que vão entrar no portfólio. É a partir da Essas, série A. essas companhias que estão entrando agora nesse fundo, a gente costuma chamar de late seed Series A, mas a leitura para a gente é que ela tenha produto validado. Então, na conversa com os clientes, isso possa ser validado, mas também, putz, vendo um track record nos números que você tem numa linha de cohort, por exemplo. Então, para quem vende para o enterprise, você tem 150% de net dollar retention com aquele cliente, é um sinal de que aquele produto está validado, sabe? Porque o cliente está vendo valor e está querendo expandir. E no caso, para quem vende para SMB, a gente tenta ter uma leitura muito mais de go-to-market fit, assim, no sentido de, putz, achei o canal para distribuir, o produto é bom, o churn é baixo, e isso faz com que, enfim, a empresa consiga crescer no ritmo que a gente gosta. Então, acho que muitas vezes, assim, muitos empreendedores perguntam, qual que é o valor de MRR mínimo? Não tem. A leitura é que, naturalmente, com esses números, a empresa esteja entre 500 a 1,5 milhão de MRR. Mas é muito mais importante a parte qualitativa casar com o número do que, putz, cheguei aqui com 500 mil de MRR e vou captar com o DGF, sabe? Acho que não é esse tipo de empresa, até de mentalidade que a gente quer que o empreendedor tenha. Então, Uhum. é um pouco disso da tese. Acho que o modelo das empresas é SaaS B2B, mas a gente tem bastante flexibilidade. Acho que a ideia é que a gente possa investir em modelos B2B com modelos de capital eficiente, sabe? Então, a ideia de ter uma margem bruta alta, ou eventualmente em produtos que têm margem bruta mais baixo, que a operação seja super enxuta, e isso permita ter alguma eficiência de capital. Porque os cheques que a gente faz de 1 a 3 de dólar, eles não são tão grandes, assim, acho que dado se a gente pegar aqui as reportagens que a gente vê no startups, por exemplo, as rodadas seed são maiores do que alguns série A's que a gente faz, mas a nossa leitura é justamente tentar buscar a companhia que vai fazer esse dinheiro render da forma mais eficiente possível, pensando em top line, em receita. Então, é um pouco disso. E aí, talvez, acho que o ponto até para vender um pouquinho fundos que seja o mais interessante é o pós-investimento, assim, porque à medida que a gente tem poucas investidas, a gente acaba dedicando um tempo federal nelas. Então, desde budget, contratação de pessoa-chave, ajudar a estruturar o processo de go-to-market quando ele está escalando, ajudar o empreendedor, enfim, com contato, networking, enfim, acho que todos os fundos acabam fazendo isso e a gente faz também. De fato, ser um trust advisor, assim, acho que uma série de empreendedores tem contato semanalmente, assim, para o empreendedor desabafar, contar um pouco da semana dele, assim, é bem bacana, porque como são poucas investidas, a gente acaba, de fato, tendo um Sim. contato muito próximo com o empreendedor. Isso que eu ia comentar, né? Vocês têm um volume menor porque vocês pegam uma
startups dentro de um bloco que são mais maduras, já estão muito mais Uhum, preparadas, né? Consequentemente, são founders mais casca grossa, entre aspas, né? Já uhum, passaram por muitas coisas, diferente da etapa do early, onde está validando o produto, às vezes troca o ICP, troca um produto específico, ou até operação interna, né? Management por dentro da empresa. Na etapa de vocês, já é uma empresa mais consolidada, já mais preparada, uhum. certo? Então, para vocês, assim, quando chegam essas empresas mais preparadas, vocês focam mais no exit, por exemplo, como você comentou, private equity direto para uma outra empresa, um M&A, ou vocês miram IPO, por exemplo? Ou depende, também se estão abertos a isso? Assim, a gente desenha todos os deals para ir para IPO. Acho que a ideia é, Uhum, tipo ok. assim, o cenário mais otimista possível é que eles vão para IPO e o fundo devolva 50 vezes. Mas, assim, acho que a leitura que a gente gosta de ter é que todo investimento ele precisa, assim, num cenário base, devolver 5 vezes. Então, acho que à medida que a gente tem essa maturidade de saber como a gente quer desempenhar, todo o resto é construído em cima disso, sabe? Então, puta, uma empresa que, enfim, acho que a gente sabe que vai ter um múltiplo de saída muito comprimido, sabe? Putz, tem margem bruta baixa, tá num mercado competitivo, enfim, acho que quando a gente tem esse tipo de leitura de que a saída não vai ser fácil, a gente compensa na entrada também, sabe? Então, no fim do dia, acho que putz, a leitura é tentar ter 5 vezes em todos os investimentos para compor portfólio. E à medida que a gente sabe que existem alguns que podem ir à IPO, a gente tem Uhum. uma disposição de pagar mais caro esse deal na entrada. E para aqueles deals que estão, enfim, que tem uma realidade de saída diferente, um múltiplo de saída diferente, um tamanho de mercado diferente, a gente não vai deixar de olhar esse deal, porque é possível fazer dinheiro também com esse deal. Só que, enfim, acho que cabe ao empreendedor também ter a leitura de que o valuation da empresa dele na hora que ele vai fazer essa rodada é um pouco menor mesmo. E, enfim, acho que o incentivo do empreendedor tem que ser captar uma rodada menor para se diluir o mínimo possível, porque essa liquidez no final, o valor absoluto dela depende de nada mais, nada menos do que sua porcentagem vezes o valuation final, sabe? Então, Esse muitas vezes a gente comentário é incrível. lida com. Principalmente para os founders early stage que estão começando a jornada, eles não imaginam como que funciona lá na frente, é um horizonte Uhum, longe, né? Se a gente que entra early stage faz um desinvestimento de 5 a 8 anos, quando entrar na série A, que é a etapa de vocês, também existe um período de desinvestimento, né? Eh, uhum. Quantos anos mais ou menos vocês usam para desinvestir? Uma média? 7, 8 anos, assim. Uhum. Acho que a leitura é essa. É muito o que você comentou. Acho que existe uma passagem de bastão. Tipo, putz, eu acho que o deal que fica mais claro isso pra gente é Solid, sabe? Acho que Solids a gente investiu em um estágio ali no Seed, Série A. A companhia tinha um tamanho e à medida que ela foi, enfim, ganhando robustez, ela teve, sabe, foi de fato ganhando complexidade. A entrada da Warburg como fundo é uma passagem de bastão, onde é um fundo que, enfim, tem um perfil mais de growth, vai conseguir de fato organizar as diversas áreas da companhia que quando a gente existiu, quando a gente entrou nem existia, sabe? Então, te entende muito que a passagem de bastão é algo que existe no mercado e para que a passagem de bastão seja possível, você precisa captar rodadas que façam sentido, tanto em tamanho como valuation, porque muitas vezes é o que a gente mais vê, sabe? A rodada seed série A gigante e fica muito difícil para um outro fundo entrar, porque a marcação já está muito alta, ou eles e os fundos que estão anteriormente não vão querer que um novo player entre a mesma marcação de 4, 5 anos atrás. Então acho que putz, captar é uma arte de conseguir fazer o máximo possível com o mínimo, né? Porque, no fim do dia, é alinhar com o empreendedor que ele não quer perder essa participação dele. A rodada está fazendo um relógio entrar na, na empresa e ele tem 8 anos para entregar. E, putz, tem que ter muita convicção, sabe? Acho que é quando a gente vai falar com o empreendedor e a gente sente que o empreendedor putz, tem uma empresa legal que está crescendo bem, mas ele não está convicto no que ele quer tomar de decisão. Por mais redonda que seja a empresa, a gente gosta de dar um passo atrás e esperar o empreendedor criar essa convicção, para que a gente possa até ajudar ele a captar a rodada, sabe? A gente muitas vezes fala assim, cara,
essa rodada que você está captando é muito grande, vamos diminuir essa rodada, a gente pode diminuir valuation, mas vai fazer mais sentido para uma próxima, sabe? E, enfim, acho que a gente vem vendo é que as companhias que a gente fez isso estão performando bem e estão conseguindo captar novas rodadas também. Muito bom. E também como um contexto geral, né, hoje a gente está vivendo um Brasil agora, agosto de 2026, uma taxa Selic Uhum, alta, 14%. A gente está, assim, existe dinheiro disponível, mas o dinheiro está contido. Isso é verdade. É o que a gente vê em vários eventos da nossa área, né, do Venture Capital, das uhum, startups. Para onde está indo o dinheiro, o que está acontecendo com as startups, tem menos startups captando, isso é verdade, do que era 3 anos atrás, né? Eu observei bem esse mercado, eu entrei em Venture Capital há 4 anos, e há 4 anos atrás o mundo era diferente, o mundo de VC. uhum. Agora já mudou mais uma vez e vai continuar mudando, porque na área de tecnologia as coisas são rápidas, mas também, além desse momento político, econômico que o mundo vive, a gente também está passando pela onda da IA, né? A onda da IA, que já passou pela primeira onda, né, o primeiro movimento de criar as primeiras IAs, as pessoas terem receio de usar, agora todo mundo já usa, as pessoas testam IAs diferentes e incorporam isso dentro das empresas, seja para melhorar a eficiência, para gastar menos, mas nem sempre. A gente também vê startups gastando mais com créditos de token, né, com AI, do que deveriam, inclusive. Eu queria ver muita opinião de um fundo late stage como vocês sobre o uso da IA dentro da operação, se para vocês é obrigatório, como que vocês estão enxergando essas startups que chegam para vocês, todas usam IA? Qual que é o nível de uso de IA dentro delas? Assim, eu acho que a gente pode dividir essa resposta do que tem de aplicação de AI da porta para dentro e da porta para fora. Tipo, acho que todas as nossas startups, de alguma forma, estão usando AI da porta para dentro para construção de produto, enfim. Algumas mais, outras menos. Acho que depende muito também do perfil de companhia, sabe? Acho que para quem vende para um SMB, por exemplo, é mais fácil você construir a aplicação de AI internamente para automatizar coisa de go-to-market, até de construção de produto, assim, porque o produto ele vai ter uma complexidade menor. Então, putz, nesses cases SMBs, a gente vê vários cases onde putz, uma série de processos internos são automatizados usando AI e a empresa fica um pequeno cash, tipo, pode ficar um pequeno cash call, assim, no pior cenário possível, sabe? Caso ela não cresça. Porque, enfim, elas acabam ficando muito lucrativas, com margem de 40%, 50%, porque enfim, fica um time de 10 a 12 pessoas numa empresa que está fazendo 500 mil reais mês, vai. Então, tipo, a gente vê bastante isso acontecendo no mercado e dentro das nossas investidas a gente consegue enxergar que, putz, existe um alinhamento caso, enfim, as companhias parem de crescer, de ser feito isso, mas mesmo assim tentar usar a AI para construção de produto, mas tipo, acho que existem a aplicação de AI para produtividade e para conseguir enxugar custo e tornar a empresa um cash cow internamente. Então, acho que a gente acaba vendo esses dois cenários e da porta para fora, eu acho que, enfim, as nossas investidas, principalmente nesse fundo 8 elas vêm se reinventando assim com AI para onde encaixar AI para conseguir agregar o máximo de valor possível para o cliente e isso ter unit economics saudáveis, sabe? Acho que é um pouco assim que a gente pensa, porque não adianta nada, a gente usa muito essa expressão, matar uma formiga com uma bala de bazuca. Porque em Unit Boa, Economics isso boa. não fecha, sabe? Se você está criando o produto mais complexo do mundo para um perfil de cliente que o cara, putz, você está criando um super produto de contabilidade onde o cara vai ter disponibilidade de pagar 100, R$ 200 pelo mesmo nível de serviço, enfim, acho que aí a conta não fecha, sabe? Acho que a ideia é como eu posso aplicar AI e os unit economics fecharem no meu produto para isso fazer sentido e, de fato, sabe, ser escalável, porque no fim do dia é isso, assim, a AI dá escala e você precisa encontrar a forma de criar valor com ela para que, de fato, você consiga escalar com aquela operação. Então, enfim, acho que a gente acaba buscando isso nas companhias que a gente quer investir agora. É isso. Muito bom. E agora, o que que você acha para vocês que chama atenção? Quais setores ou quais teses, assim, sendo até mais específicas do que falar crédito, operações?
modelos específicos que vocês acreditam que daqui para frente, pelos próximos 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, vai fazer sucesso e vocês estão olhando melhor para isso? Nossa, pergunta difícil, assim. Eu acho que o que está mais chamando a nossa atenção é quais são as principais empresas que estão reinventando seus modelos de negócios usando AI e, tipo, e conseguindo de fato criar valor com isso, assim. Então, até para comentar uma das teses que a gente acabou de investir, a Makazi é uma empresa que, putz, a AI tá longe de ser onde eles monetizam a operação deles, porque eles basicamente têm um take rate do crédito originado, mas é muito interessante como, enfim, a AI mantém o usuário engajado e putz, automatiza uma série de processos internos ali na obra para verificar, enfim, à medida que a obra vai passando, se aquele processo foi de fato feito ou não. Então, putz, tá longe de ser relacionado de fato com a receita, sabe? Porque a receita só acontece quando rola a assinatura do term sheet ali e o crédito é aprovado. Só que, putz, essa é uma aplicação de AI que gera muito valor para o cliente na ponta final, faz com que ele fique engajado e faça com que o modelo escale, sabe? Porque o cara vai querer usar mais a plataforma, vai, consequentemente, ter mais obras dentro da plataforma, e isso vai fazer com que ele aprove mais crédito. Então, é diferente, assim, do que a gente vai tá vendo de consultoria de AI, putz, colocar AI no seu workflow, isso é muito genérico, sabe? A gente quer ver aplicações que, putz, de fato gerem modelos de negócios rentáveis. Então, é isso que vem chamando a nossa atenção. E toda vez que o empreendedor chega com uma empresa dessas, a gente acaba passando horas discutindo, assim, porque muitas vezes é a forma com que essa lógica casa da aplicação com a forma de monetizar que torna a empresa, putz, um outlier para a gente, sabe? Tem que furar a bolha, né? Existem alguns setores que Exato, às vezes mudam uma pequena parte da operação ou um jeito de monetizar, como você falou, e eles conseguem furar a bolha, porque parecia uma mudança pequena, mas isso fez com que abrisse os braços para o mercado, né? Que conseguisse mais exato. clientes. Eu concordo muito com o que você falou. Também acho que IA é muito coisa de hype, né? Muita gente fala Uhum, de IA de uma forma generalizada, mas ninguém fala o para quê, o porquê e quanto custa e o quanto isso vira no final ali do DRE, quanto isso vira assim efetivo, né, para o operacional ser positivo. Então, assim, quanto que uhum. está compensando, né, o uso de IA? Quando compensa o uso de IA? Quando compensa o uso de pessoas, né, tanto financeiramente quanto operacionalmente falando, né? A gente Exato. passou pela primeira fase ali de chatbot, agora a gente já está com chats generativos, né? IA que responde sozinho. Não é mais aquele menuzinho que você responde o que você quer falar, escolha um, dois ou três. Agora a gente já passou dessa Uhum. fase. Então, eu realmente acredito que também todas as empresas estão usando IA, né? Para operacionalizar, melhorar, né, a eficiência, e isso também é muito importante. E agora no mundo, assim, olhando um pouquinho para fintechs, né, que acaba sendo um dos setores que a gente, tanto a BVC quanto a DDF, acaba olhando bastante. Uhum. Você ainda acha que é um dos grandes polos de inovação? O que, que vocês têm olhado aí dentro de setores específicos legais? Sim, acho que de fintech o que a gente vem vendo bastante é a operação com stablecoin para cross-border, assim. A gente está vendo bastante isso, acho que teve algumas oportunidades já essas últimas semanas, umas três, quatro. Enfim, acho que até sendo super honesto, o mercado de fintech é um mercado que a gente está, enfim, conhecendo melhor agora. A gente até tem, enfim, um fundo nosso onde a gente investe em ações fora e a gente vai testando tese fora para depois validar no venture. Então, até dando de exemplo a Toast e a Takeit, que foi a empresa que a gente investiu, que são teses muito parecidas de food service e, putz, a gente sabia as métricas de Toast, viu as métricas de Takeit, achou parecida e investiu. Então, acho que a gente acaba usando esse fundo como um fundo para aprendizado, além de devolver retorno, acho que a gente acaba tendo bastante aprendizado. A gente começou a, enfim, tatear o mercado de fintechs agora, mas a gente, enfim, não tem ainda, a gente não pode falar o que a gente não sabe, sabe? Então, a
está dando os nossos primeiros passos, entendendo melhor, acho que analisando melhor essas companhias, mas era uma coisa que antes a gente não olhava. Então, acho que a gente tá tomando conhecimento disso agora. Enfim, acho que de outros setores que se destacam, é difícil pensar numa vertical, assim, acho que o que a gente mais acaba vendo que se destaca é isso, assim, aplicação com AI que gera valor, seja na SMB ou no Enterprise, assim, então acho que isso é o que vem mais brilhando os olhos, enfim, pelo Uhum. menos nesses últimos meses de pipe. Assim. Legal. A gente fala muito aqui dentro para quando a gente fala de dicas para founders que estão captando, a gente fala Uhum. que na nossa etapa do early stage, para nós transparência é um dos principais pilares, né? Transparência e organização. O founder que está começando, ele precisa ser transparente, organizado com os documentos, porque o processo de due diligence já começa para organizar isso, né? Mas quando eles chegam até vocês, muito provavelmente a transparência já existe, porque já está tudo organizado, já existe compliance mais forte sobre os processos estruturais da empresa. Então, quais seriam as principais dicas, se você fosse falar, vamos chutar um número, 4 dicas principais para os founders que estão captando no late stage? Quais seriam elas? Uhum. Mas acho que a primeira dica é, com certeza, você ter use of proceeds, assim, acho que não capte por captar, não capte porque a empresa está bem. Acho que essa é uma primeira leitura boa, assim, porque a gente vê muito founder que, às vezes, ele nem tá captando, mas a empresa está indo super bem, crescendo gerando caixa, por exemplo. Aí, enfim, acho que o founder ele acaba até, enfim, sem ter a intenção, de uma forma maliciosa, querendo captar porque ele está vendo que as coisas estão boas e aí ele começa a criar tese onde não tem. Então, acho que um primeiro conselho bom, assim, capte quando você tem o porquê captar, sabe? Aquelas perguntas bestas de, por que agora? Tem que ter uma boa justificativa, assim, do porquê eu estou construindo isso agora. Então, acho que essa é a primeira dica. A segunda dica é não capte com caixa curto, porque o fundo vai te espremer. O fundo tem a leitura de que você está captando por falta de caixa, sabe? E provavelmente o fundo, quando ele for falar com você, ele vai ver isso nos números e ele vai te espremer. Então, capte quando você tiver com a operação saudável, sabe? É um outro conselho bom, assim. Acho que o terceiro saiba o fundo com que você quer captar também. Acho que existe fundo, uma diversidade gigantesca de fundos. Acho que até, enfim, à medida que a gente tem esses podcasts, vai conhecendo as teses desses fundos. E, putz, existe fundo que é especialista em fintech. Assim, acho que se uma fintech for captar, acho que a prioridade é sempre captar com um fundo que é especialista em fintech. Ou, putz, se você tem um software B2B que venha captar com a gente, sabe? Então, escolher o sócio certo é muito importante, porque vão ser 6 a 8 anos ali, e, enfim, acho que a gente tem uma postura super participativa. Se você quer pegar só o dinheiro e ter networking, acho que captar com a gente não seria a melhor ideia, sabe? A gente gosta de estar presente no dia a dia, gosta, enfim, de saber o que está acontecendo no business e poder ajudar com isso. Então, acho que captar com o fundo certo seria uma terceira boa dica. E talvez a quarta dica seja, assim, acho que além de saber o porquê você quer captar, eu diria saber o quanto, assim, acho que valuation não é uma questão de vou aumentar a rodada, vou aumentar o valuation e, putz, captar o máximo de dinheiro possível. Acho que o dinheiro ele tem etapas para entrar na empresa e à medida que a gente está captando um série A de 3 milhões de dólares, é para entrar 3 milhões de dólares e não ficar tentando estender uma rodada para 6, 7, porque acho que, como eu comentei, isso é matar o VC track à medida que você faz isso, sabe? Acho que você tira a oportunidade de outros fundos investirem, até se você for falar com outros fundos de growth hoje, eles vão falar que eles não têm pipe muito porque as rodadas dos fundos anteriores, enfim, acho que acabaram poluindo o mercado e dificultando com que esses fundos tivessem essas oportunidades também. Super, super, que legal.
Acho que 3 dessas dicas que você deu vale também para o early, acho que pensar com antecedência é super importante. Gente, eu falo disso desde a primeira edição do Fala VC. É muito importante pensar assim, não deixar o runway deixar ficar menor que 8, Exato. 6 meses para nós, né, para nossa etapa. O runway de 8, 6 meses já está ficando curto, já está curto. Uhum. Então, também entender o processo de venture capital, né, que é demorado. O processo de due diligence, análise de documentação, as conversas, não é um processo rápido. Não existe um fundo que eu conheça que investe, que você conversa agora e investe no mês seguinte, por exemplo. Exato. Nos Estados Unidos Então, até existe, mas aqui é, é. mas isso também é outro ponto, né, que eu também já comentei, eu até, se você quiser falar um pouco, Marcelo, seria legal a sua opinião. Eu acho os mercados bem diferentes. Brasil Hum, e Estados Unidos são mercados bem diferentes, até pela oferta e procura, né? Estados Unidos tem bastante rodada, tem muito dinheiro, eles estão muito maduros em nível de venture capital, são o número um do mundo, né, em nível de startups. Então, para eles é uhum. mais comum. Agora, aqui no Brasil, eu sinto que as rodadas são mais pé no chão. Foi o que você falou de valuation também. O valuation é compatível com a receita e o modelo de negócio, não tem muito como sair dessa curva, né? Assim, Exato, criar um exato. valuation extremo, não tem como, não é algo que você pode. É, você não está guessing, né? Você não está adivinhando o valor. Existe uma Aham. métrica, né? Mas pode Né, eu falar um acho que pouquinho, Marcelo. é uma questão de liquidez, assim. Tipo, nos Estados Unidos tem muita liquidez. Então, se você acerta um ativo, de fato você vai fazer as 100 vezes ali, porque tem liquidez para dar 100 vezes num ativo. Tipo, aqui não tem, é muito raro. Então, à medida que putz, você tem menos liquidez, você precisa ser muito mais diligente no preço que você está pagando as coisas, porque sair não é uma escolha, sabe? É uma oportunidade. Então, É é, isso é aí. tipo, é um pouco assim que a gente pensa. E aí, acho que acho que comparando os mercados, um dos sócios, o Daniel Reis, da gestora, comenta que no estado do Colorado vai ter uma pancada de competidores que provavelmente vai ser maior do que o número de competidores que você tem aqui no Brasil. E esses competidores provavelmente eles vão estar no estágio à frente do seu, comparado aos players brasileiros e você aqui no Brasil. Então, quando a empresa vai internacionalizar, a gente, assim, acho que Traction foi um baita case de internacionalização que a gente tem, da IT também, então a gente tem alguns cases aqui dentro da casa, mas, enfim, acho que no fim do dia é um processo delicado que existe muita diligência, tem que ter muita convicção. E, enfim, acho que à medida que a companhia chega nos Estados Unidos, aí ela capta rodadas US, sabe? Então, existe essa vantagem, mas em cima desse grande retorno tem um belo risco também. Sim, e uma coisa também que eu costumo falar, uma vez que você vai para os Estados Unidos, é difícil você voltar a captar no Brasil. Você não consegue, por Aham. mudança da moeda. E tem muito founder que não pensa nisso. Porque lá a concorrência é maior, você pode captar uma vez, duas, mas será que você vai conseguir captar a terceira, a quarta? Uhum. E quando você precisar do dinheiro e quiser captar no Brasil, a moeda mudou. Então, é uma decisão também, né? É uma decisão dos Sim. founders, é estratégica, inclusive, né? Se combina com o seu negócio ou não. Muito, Aham. muito legal. A gente está seguindo aqui para o nosso final, Marcelo. Eu faço só mais uma pergunta que é mais assim, mais interessante, eu acho. O que para Uhum. vocês é no-go certeiro, assim, o erro clássico do founder que está querendo captar VC? Nossa, um no gol. Se aparece para vocês assim algo na apresentação, algo no pitch ou algo no próprio modelo, assim que vocês olham e falam, isso é no-go, certeza. Assim, Nossa, como forma de ajudar os founders agora. assim, eu diria que tem várias coisas que a gente dá no gol. Tem, tem muito mais coisa que a gente vai dar no gol do que dar gol. Mas, assim, putz, se a empresa não cresce, acho que não tem por que captar com VC. Tipo assim, nem precisa fazer o deck. Não tem por que Boa. captar. Tipo, se você está nesse estágio, não tem por que captar. Porque a leitura do VC é, beleza, essa empresa tem que dobrar para que o múltiplo que eu estou pagando hoje fique pela metade ano que vem. Se você não está crescendo, fica muito difícil para o venture querer, investir. Eu acho que Boa. tem uma leitura também
de produto, assim, de putz. Eu acho que precisa, se não tá claro para a gente qual que é a proposta de valor do produto num pitch, assim, se você não sabe vender o que você está gerando de valor para o cliente, acho que isso é uma coisa que é um no-go para a gente. É muito importante, justamente para evitar essa espuma, de fato, que está sendo gerado de valor, sabe? Acho que porque AI acho que tem muito papo, mas para a gente o importante é a conta, assim, fazer ali o cliente no fim do dia ver, fazer na calculadorazinha dele, falar, putz, estou fazendo 5 vezes ROI com isso aqui, pancada, quero aumentar o meu contrato com esse fornecedor. Então, tipo, acho que é o que a gente menos, o que a gente mais dá no go é com certeza a empresa não está crescendo e a gente achar que o produto ou não tem uma proposta de valor muito forte ou tem uma defensibilidade muito fraca, sabe? Então, acho que a gente acaba dando a maioria dos no-goes em cima disso. Muito bom, muito bom. Obrigada, Marcelo. Agora, se você quiser falar onde as startups entram em contato com vocês, tem algum canal ou qualquer coisa que você queira falar agora no finalzinho? A gente tem um canal, um e-mail, acho que é startups@dgf.com.br. Pode, eventualmente, se você tiver uma companhia nesse estágio, assim, acho que, como eu comentei, tem que ter 12 a 18 meses de operação escalando, margem bruta alta, B2B, assim, acho que a ideia pode ser um B2B2C no modelo de distribuição, mas é importante que tenha pelo menos um B2B, assim, a leitura que a gente gosta de ter porque facilita a distribuição. Enfim, acho que se a empresa está crescendo e você tem de fato o que fazer com esse dinheiro, pode mandar no, Muito no bom, nosso startups que a gente valida. muito bom, pessoal. Então, ó, peguem a dica aí. Se quem se encaixar nessa fase estiver assistindo, quiser entrar em contato com a DGF, esse é o e-mail. E Marcelo, muito obrigada mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer. Obrigado, Luísa, pelo convite. Obrigada mesmo. A gente fecha então essa 10ª edição e só mais um único convite para vocês, startups early stage dessa vez, que estão pensando em captar. Estamos com o Open Call aberto. Nossa chamada aberta para startups de AI Fintechs vai até o dia 22 de agosto agora. Então, todo mundo que quiser se inscrever, pode se inscrever lá e é fast track. Todas as startups inscritas, aprovadas, vão passar por uma reunião automaticamente. Tá bom? Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal. Então, nos vemos na próxima edição.